Se você é empresário, se você tem algum imóvel no seu nome, tem fundo exclusivo ou possui uma empresa offshore, é com você que eu quero falar hoje. A reforma tributária já foi aprovada no Congresso, ainda não foi aprovada no Senado, mas se ela passar no Senado ainda este ano, existem diversas atitudes que você precisa tomar cuidado e fazer para que você não transforme o seu patrimônio em um grande pesadelo. Reforma tributária e as medidas imprescindíveis que você precisa fazer é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Walter Moreira Neto, fundador do Overclub Family Office. Bom, primeiramente eu queria pedir para você que se você gosta desse tipo de conteúdo e você acredita que esse tipo de conteúdo pode fazer diferença na vida de alguém, que você curta esse comentário, que você se inscreva no canal, porque isso ajuda o YouTube, ajuda o Instagram, ajuda a divulgar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que também possam ter interesse, tá legal? Bom, primeiro de tudo vamos falar sobre a reforma tributária. Por que existe, por que se fala e por que ela já foi aprovada no Congresso? O Brasil, ele possui um sistema tributário, um dos mais complexos do mundo. E a ideia de uma reforma tributária é facilitar, simplificar esse sistema tributário e basicamente colocar imposto, tributar as pessoas com uma classe social mais baixa de uma maneira mais leve do que as pessoas que têm mais dinheiro. Essa é a ideia principal por trás da reforma tributária. Porém, o que acontece na prática é que desde 2014 o Brasil tem um resultado primário, que é quanto que o país arrecada menos tudo que ele gasta, e um déficit, ou seja, o país ele tem um déficit primário desde 2014. Vou colocar aqui na tela um gráfico para vocês conseguirem observar que desde 2014 o Brasil gasta mais do que ganha. E o que acontece com uma família quando ela gasta mais do que ganha? Essa família quebra. A mesma coisa acontece com uma empresa, só que no governo, quando o governo gasta mais do que ele ganha, ele tem que se financiar de alguma maneira. E esse financiamento vem de você, vem de aumento de impostos, normalmente. Existem outras formas que o governo faz isso, emitindo títulos de dívida, enfim, imprimindo dinheiro, mas de qualquer maneira, aumento de impostos é sempre uma possibilidade do governo para conseguir fechar essas contas, para conseguir investir, para conseguir fazer tudo o que ele precisa fazer. Então, essa é a primeira ideia da reforma tributária. E com uma eleição aí em 2022, é pouco provável que esse aumento de impostos seja feito de uma maneira onde os eleitores vão se sentir prejudicados, ou seja, aumento de impostos em ano eleitoral não é uma coisa muito popular de se fazer, a não ser que você tribute, aumente os impostos dos mais ricos ou ditos mais ricos. E é neste cenário que você precisa se preocupar para proteger o seu patrimônio de um aumento excessivo de tributação e também como que você vai conseguir se beneficiar de algumas brechas, não diria nem brechas, mas de algumas possibilidades que o governo possibilitou no último texto sobre a reforma tributária já aprovada no Congresso. Então eu vou falar sobre 4 grandes pontos que você precisa ficar atento caso essa proposta passe no Senado ainda esse ano de 2021, tá? Se não passar, tudo isso que eu estou falando aqui provavelmente não vai ter efeito nenhum, daí eu volto ano que vem e gravo um novo vídeo do que é necessário, do que nós recomendamos que você faça. Mas vamos falar sobre 4 grandes pontos. Quais são eles? Tributação de dividendos, tributação de imóveis, tributação de empresas offshore e tributação de fundo exclusivo. Vamos entender o que é possível a gente fazer para não ter um prejuízo aí com relação à tributação. Primeira coisa, tributação de dividendos. O governo ele quer tributar os dividendos. Brasil, ele é um dos únicos países do mundo que ainda não tributam dividendos. Da última vez que olhei, Estônia e Letônia também eram outros países que não tributavam dividendos. E a proposta é que o governo passe a tributar dividendos em uma alíquota de 15%. Então você, empresário, que hoje não paga nada para receber distribuição de lucros à sua empresa, passaria a pagar
15% de dividendos. No passado, antes de 1995, era tributado dividendos no Brasil, mas houve uma compensação com o aumento do imposto de renda à pessoa jurídica e a isenção desses dividendos. E a ideia é que, se passado no Senado, volte essa tributação de 15%. Vou colocar na tela justamente como que está o texto escrito hoje. Vamos lá. Tributação de dividendos. Artigo 10. A partir de 1º de janeiro de 2022, os lucros ou dividendos pagos ou creditados sob qualquer forma, inclusive a pessoas físicas ou jurídicas isentas, executadas exclusivamente as hipóteses de que tratam o artigo 14 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Esse artigo e o artigo 10b dessa lei ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda e proventos de qualquer natureza retido na fonte, a alíquota de 15% na forma prevista nesse artigo. Bom, qual que é o problema disso? O problema é que você empresário passará a ser tributado em 15% de dividendos, e no Brasil dizem que até o passado é incerto. Então é o seguinte, se você tem uma empresa e você gerou lucros ou você tem lucros acumulados do ano de 2021 para trás, será que, se você distribuir este lucro em 2022, estou considerando que essa proposta foi aprovada no Senado, será que você vai pagar imposto? Ou seja, você distribuiu esses lucros em 2022, mas ele foi auferido em 2021, 2020, ou seja, um ano antes da lei ser aprovada. E aí? Bom, no Brasil, passado incerto, não sei se você vai querer pagar para ver, mas possivelmente você vai ser tributado nesses dividendos. Por quê? Porque você provavelmente não conheça o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade é o seguinte, basicamente, o governo não pode simplesmente criar um novo imposto ou majorar um imposto que já existe e ele passar a valer da noite por dia. Esse princípio da anterioridade, ele diz que assim que uma lei for aprovada, o tributo, esse novo tributo ou esse aumento de tributo, passará a vigorar a partir do ano seguinte. E também existe o princípio da anterioridade nonagesimal. O que é isso? Que esse tributo, se criado ou aumentado, ele só poderá ser aplicado a partir de 90 dias da data que esse tributo, que essa lei foi instituída. Entretanto, contudo, todavia, o que acontece é que existem algumas exceções a este caso, a esse princípio da anterioridade. E o imposto de renda, como vocês podem ver na tela, vou deixar aqui, é um deles. Ou seja, se essa lei passar no último dia útil de 2021, você, empresário, terá que pagar este imposto de renda, vai ter que pagar tributos de 15% sobre o seu dividendo, o que não é uma coisa muito interessante. Então, se você não quiser pagar para ver, a recomendação é que, se você tiver lucros retidos e tiver caixa possível para fazer a distribuição, faça essa distribuição. Faça isso antes de ser aprovado. E depois, caso isso não venha não passe no Senado, aí sim você pode fazer ou manter na sua empresa, ou manter na sua pessoa física, ou simplesmente fazer uma reintegralização de capital para evitar esse tipo de imposto na pessoa física. Possivelmente o seu contador, se ele é um bom contador, ele já entrou em contato contigo e já deve ter estruturado alguma estratégia para você evitar esse tipo de imposto, que pode ser desnecessário ou pode comprometer bastante da sua renda. Bom, agora eu vou falar com você que é proprietário de fundo exclusivo fechado. Vamos dar uma olhada como é que está esse artigo aqui, o texto que foi aprovado no Congresso. Das aplicações em fundo de investimento fechado. Artigo 30. Para fins de incidência de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza retido na fonte, consideram-se pagos ou creditados a cotistas de fundos de investimento ou de fundos de investimento em cotas, quando constituídos sob forma de condomínio fechado, importante, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor patrimonial da cota em 1º de janeiro de 2022, incluídos os rendimentos apropriados a cada cotista e o custo de aquisição ajustado pelas amortizações ocorridas. Ainda fala, os rendimentos a que se refere o caput desse artigo serão considerados pagos ou creditados em 1º de janeiro de 2022
e tributados pelo Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, a alíquota de 15%. Então, mais uma vez, no Brasil até o passado é incerto, porque se você teve lucros auferidos, mesmo que você teve em 2015, 2016, 2017, você constitui... Aliás, um dos grandes benefícios tributários do Fundo Exclusivo Fechado é justamente que hoje ele não tem a incidência de come-cotas, que basicamente é a antecipação de imposto que o governo faz nos meses de maio e nos meses de novembro, a menor alíquota possível. Qual é essa alíquota? De 15%. E é justamente isso que eles querem acabar. Eles querem instituir o come-cotas, eles querem instituir esse imposto de 15% no fundo exclusivo, passaria a ser uma vez por ano só, seria no mês de novembro, mas esta pessoa que construiu um fundo exclusivo lá atrás, ela teria que pagar sobre todo esse estoque uma quantidade de imposto de 15%. A não ser que ela se beneficie dessa possibilidade que o governo também deixou em aberto, e eu vou ler agora qual que é essa possibilidade. A alíquota prevista deste artigo fica reduzida para 6% na hipótese de recolhimento do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza em cota única até 31 de maio de 2022. Ou seja, se você optar por pagar em uma parcela única, ao invés de pagar 15%, você pode vir a pagar somente 6%. E isso é uma diferença absurda no que se refere ao tamanho do imposto a se pagar. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que você tenha um fundo exclusivo lá de 20 milhões e vamos imaginar que você tenha lá 5 milhões de reais retidos em forma de lucro. Em 1º de janeiro de 2022, você deveria pagar esses 15%, vai ser considerado como se tivesse sido distribuído, e você, se optar pelo pagamento antecipado até maio, em 31 de maio de 2022, você vai pagar somente 6% sobre este valor de 5 milhões, que daria 300 mil reais, enquanto que se você não fizesse nada, iria ter que pagar 15% dessa alíquota, desse lucro de 5 milhões, que daria 750, uma diferença de 450 mil reais, ou seja, uma diferença bem gritante. O que é importante você saber nesse momento? É importante que o seu banker entre em contato com você, ou que você entre em contato com o seu banker, porque é o papel do cotista entrar em contato com o administrador e informar e dizer que gostaria de pagar em uma parcela única. Se isto não acontecer, o governo vai entender que você não quis aderir e vai cobrar de você lá em novembro os 15%. Então fique esperto e cobre o seu banker. E o terceiro ponto de atenção é com você, proprietário de imóveis na pessoa física. É com você que eu quero falar agora. Eu vou colocar na tela de novo o artigo que trata deste ponto. Da atualização do valor de bens imóveis localizado no território nacional, artigo 49. Fica autorizada a atualização do valor de bens imóveis localizados no território nacional, adquiridos com recursos de origem lícita até 31 de dezembro de 2020, por pessoas físicas residentes no país e declarados na declaração de ajuste anual do imposto de renda, pessoa física relativa ao ano calendário 2020. Continua, artigo 50. A diferença entre o valor do bem do imóvel atualizado na forma prevista no artigo 49 desta lei e seu custo de aquisição constante na última declaração de 2020 será considerada acréscimo patrimonial e integrará custo de aquisição do bem da pessoa física. E agora a parte mais importante. Sobre a diferença de que trata o caput desse artigo, incidirá imposto de renda e proventos de qualquer natureza, a alíquota de 4%. Esse ponto é uma vantagem muito grande para as pessoas que detêm imóveis na pessoa física, principalmente para aquelas famílias que detêm imóveis que vieram de herança, que passaram ao valor de custo, estão no imposto de renda há muito tempo a valor de custo, mas vocês sabem que o valor de mercado é muito maior do que aquele valor que consta no IR. Qual que é o problema disso? O problema é que se você for vender, você vai ter que pagar um caminhão de imposto e, por vezes, diversas famílias não querem simplesmente vender este imóvel para não ter que pagar um grande imposto de renda. Em outros casos, as famílias sequer têm liquidez
para pagar um imposto de renda desse tamanho, tá bom? Então, o que se pode fazer nesse momento? Simplesmente atualizar esse valor. Então, vamos imaginar que você tem um imóvel lá de 1 milhão, a valor de custo, é o valor que está no seu imposto de renda, e você pode atualizar ele ao valor de mercado, ao valor mais próximo do valor de mercado. E vou supor que o valor de mercado desse imóvel seja 4 milhões. Então, a gente tem um lucro aí acumulado de 3 milhões. Sobre esse lucro, incidiria essa alíquota de apenas 4% de imposto. E aí, uma alíquota, consequentemente, muito menor do que aquela alíquota de ganho de capital, neste exemplo de lucro de 3 milhões, que seria de 15%. Então, vou dar um exemplo aqui. Se a gente tivesse esses 3 milhões e pagasse uma alíquota de 15%, daria 450 mil de imposto a se pagar, enquanto se você aderisse a essa possibilidade de atualizar o valor dos imóveis, a alíquota de mercado por 4%, você pagaria somente 120 mil reais, comparativamente com esses 450, uma diferença de 330 mil. Então você pode ter esse benefício. Lembrando, gente, tudo isso é caso passe essa possibilidade no Senado. E por que eu estou falando isso agora? Nessa parte dos imóveis também tem um prazo, então você pode fazer isso somente até o final de abril. Se você quiser aderir a essa possibilidade, precisa entrar em contato com o seu contador e falar que você quer aderir a essa possibilidade e recolher e pagar esse imposto. E agora o último ponto que eu gostaria de comentar com vocês, que é de extrema importância caso passe essa reforma tributária da forma que está, é com você, proprietário de empresa offshore. Se você tem uma empresa offshore, hoje basicamente existem duas grandes formas de você fazer um resgate, de você fazer uma disponibilidade de capital para a sua pessoa física. A primeira delas e a mais comum é a distribuição em forma de dividendos. Este valor ele vai ser apurado em carnê-leão, conforme a tabela progressiva, e dependendo do valor, possivelmente você venha a pagar 27,5% de alíquota nesse resgate, nessa disponibilidade que você faz para a sua pessoa física, tanto faz se ela esteja no exterior ou se você transferiu ela para cá, para o Brasil. E uma outra possibilidade é uma redução de capital, é um outro tema, não vou entrar em muito detalhe agora, mas você pode pagar nada ou quase nada de imposto, mas você tem um limite até o valor do capital integralizado na sua offshore. Eu vou colocar agora o artigo, como está escrito e como foi aprovado no Congresso, para mostrar a possibilidade que abriu agora. O artigo: dos bens e direitos mantidos no exterior. A pessoa física residente no país poderá optar por tributar a alíquota de 6% a título de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, recursos, bens ou direitos de origem lícita mantidos no exterior e informados na declaração de ajuste anual do imposto de renda à pessoa física relativa ao ano calendário 2020. A diferença entre o valor do bem ou direito atualizado e o seu custo de aquisição constante na última declaração de ajuste anual do imposto de renda de 2020 será considerada acréscimo patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e integrará o custo de aquisição do bem da pessoa física. Bom, vamos entender qual que é o grande benefício de você poder atualizar o valor da sua offshore e pagar o imposto de 6% sobre a diferença do preço de aquisição e o valor que você atualizou esse patrimônio. Bom, vamos imaginar que você tenha integralizado uma sua offshore com $1 milhão, mas vamos supor que quando você fez isso o dólar estava R$3, ou seja, você tem uma integralização de R$3 milhões lá na sua offshore. Tá? Então, $1 milhão igual a R$3 milhões. Vamos supor que depois de um tempo, esse $1 milhão agora passou a valer $2 milhões, mas agora o dólar está a 5,60. Então, obviamente, a sua posição em reais foi para 11,2 milhões de reais. Isso equivale a um lucro de 8,2 milhões de reais, tá bom? Então, se você fosse resgatar esse valor a título de dividendos, ele deveria ser disponibilizado para o carnê-leão, pago na tabela progressiva, a uma alíquota de 27,5%, tá bom? Que daria R$2.255.000 em imposto para você pagar.
Entretanto, se você utilizasse dessa possibilidade, atualizasse o valor da sua offshore e deixasse ele ao valor de mercado, este lucro de 8,2 milhões, você pagaria 6% de imposto, que daria 492 mil, ou uma diferença de 1,7 milhões de um sistema para o outro. Ou seja, aí você vê a importância de se fazer. Vai valer muito a pena fazer essa atualização, né? Caso você tenha liquidez, aí você pode resgatar, inclusive, da sua empresa para poder pagar esse imposto, mas vai valer muito a pena fazer essa atualização do seu patrimônio. Outro ponto muito importante é que você tem prazo. Então, você vai conseguir fazer isso somente ali até o final de abril. 29 de abril é a data limite para você informar, falar que você realmente quer aderir a essa possibilidade de atualizar o valor da sua offshore e, consequentemente, pagar o imposto devido por isso. A pessoa, a empresa que faz o planejamento tributário internacional para você, ela é a pessoa que deve saber se você quer ou não aderir a este programa para conseguir ter essa redução e esse aumento da base de cálculo. E para os próximos resgates, essas próximas disponibilidades que você fizer para a sua pessoa física, você vai pagar muito menos imposto dali em diante. Tá bom? Então esses foram os 4 grandes pontos que eu considero imprescindíveis você tomar atenção se você for empresário, se você tiver imóveis, se você tiver fundo exclusivo fechado ou se você tiver uma empresa offshore, para que você consiga evitar pagar uma quantidade desnecessária e enorme de tributos caso a reforma tributária seja aprovada no Senado. Talvez seja pouco provável que ela seja aprovada agora, no final do ano, mas no Brasil a gente nunca sabe. Se você gostou desse conteúdo e acha que esse conteúdo pode fazer diferença para alguém, eu peço para que você curta esse canal, se inscreva e mande para a pessoa. Por hoje é só. Um abraço e até mais.